Salmos 30, versículo 5, nós vamos ler, né, o versículo todo, porém, vamos destacar a parte B deste versículo. Salmo 30, versículo 5, nós vamos tratar sobre a alegria vem ao amanhecer. Vamos aqui para a leitura, onde diz assim: porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Vamos destacar aqui a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um salmo muito conhecido, um versículo muito conhecido que muitos gostam de tomar posse, né? Que é: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas será que de qualquer maneira que esta alegria vem na nossa vida? É isso que nós vamos aqui descobrir através das instruções bíblicas, para nós entendermos um pouco como o amanhã de Deus chegar na minha vida, estar na minha vida, né? Nós vemos que tem alguns textos bíblicos que literalmente aconteceu isso, né? Porque o período da noite, ele é representado pelo período de dificuldade, pelo período de tristeza, é o período onde as coisas estão dando errada, ventos e tempestades estão assolando, onde tudo está acontecendo contrário à vontade de Deus. Este é o período da noite, onde nós temos que se posicionar de uma maneira correta para aí sim podermos viver o amanhã de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro, a noite representa o choro, o momento de tribulação, o momento de tristeza, de luto, o momento que está dando tudo errado. Isso representa, nesse texto, o período da noite. O período da manhã representa o novo de Deus, o socorro de Deus, o resgate de Deus, a porta aberta de Deus, a alegria que vem de Deus. E quando se trata de alegria, nós temos que entender que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus, ele fica alegre quando nós se comportamos forte diante das adversidades, diante dos ventos e da tempestade. Quando nós se colocamos forte, isso alegra o coração de Deus, né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E como é para a nossa alegria vir ao amanhecer? A alegria de Deus, o novo de Deus na nossa vida, né? Aqui eu separei dois contextos bíblicos para nos ajudar a entender isso. O primeiro está em Atos 16, versículo 25 ao 28, que diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O primeiro contexto aqui é um contexto muito conhecido, onde fala que Paulo e Silas, eles foram presos, foram açoitados, apanharam muito, que o texto diz, porque estavam pregando o Evangelho de Cristo. Porque libertaram uma mulher que estava sendo escrava de um espírito de adivinhação, que dava muito lucros para as pessoas daquela cidade, daquela localidade ali. E eles expulsaram aquele espírito, e isso causou grande revolta naquele povo, porque estava mexendo no lucro, na vida financeira deles. E eles incitaram, né, levaram Paulo para até poder ser ali preso, mas antes disso ser maltratado, ser castigado fortemente e depois colocado preso em uma prisão. Ou seja, o período da noite. Paulo e Silas ali estavam no momento da noite, momento de tribulação, de vento, de tempestade. Eles estavam sendo açoitados, castigados, estavam presos, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Porém, o texto bíblico diz que mesmo assim, por volta da meia-noite,
Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. Aqui está os dois primeiros pontos, que é oravam e cantavam louvores. Mesmo no período da noite, período de tribulação, de vento, de tempestade, eles estavam orando e eles estavam adorando a Deus. Aqui estão os dois primeiros códigos para você passar pelo período da noite e assim viver o amanhã de Deus na tua vida. O primeiro ponto é no período da noite, que é o período de tribulação, de tristeza, você permanecer orando. O segundo é permanecer adorando a Deus. Outro texto importante para nós destacarmos aqui é que, falando de Pedro, né, aqui em Lucas 5, olha o que diz, do 1 ao 6. Aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, fazer-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Veja bem, primeiro Paulo, ele durante a noite, Paulo e Silas, eles oravam e adoravam a Deus. E eles não foram soltos, né, com aquele terremoto. Aquele terremoto foi simplesmente para salvar a família daquele homem que estava ali guardando eles, né, para os romanos. Aquele homem que estava ali cuidando do cárcere foi salvo a família dele. Esse foi o propósito do terremoto. Porém, pela manhã veio o mandato de soltura de Paulo e Silas. Mas no período da noite, eles oravam e adoravam. Aqui nós estamos em outro período da noite, de Pedro, que passou uma noite inteira frustrante, tentando pescar e não pescou nada. Mas o texto revela que durante a manhã, pela manhã, ele desceu do barco, eles desceram do barco e estavam lavando as redes. Aqui o terceiro código para o período da noite, né, o terceiro comportamento no período da noite é não desistir, não pensar em desistir. Pedro, mesmo durante uma noite frustrante, que não deu nada certo, que tentou e não conseguiu, ele estava lavando a rede para tentar novamente. Terceiro ponto, para passar o processo da noite e viver o amanhã de Deus, é nunca desistir. Quarto ponto, o texto diz que mesmo com todo o conhecimento de Pedro, mesmo ele sabendo que era quase impossível pescar algo ali naquele momento, a sua ótica dizia que não ia pescar mais nada, mas porque Jesus estava mandando, por causa que era a palavra de Jesus, ele obedeceu e lançou a rede e viveu o sobrenatural. O quarto ponto do período da noite, para passar no período da noite, é obedecer a palavra de Deus. Ainda que vá contra a tua ótica humana, obedeça sempre a palavra de Deus. Então, o segredo para o teu sucesso durante o período da noite, romper o período da noite e viver o amanhã de Deus é orar, adorar, não desistir e obedecer. Atualize isso na tua vida e eu creio que o amanhã de Deus vai chegar na tua vida. Amém? Graças e paz.